Olá, pessoal. Sou João Raposo, fisioterapeuta sistêmico integrativo, e hoje eu trago para vocês algumas histórias que são, na verdade, metáforas sobre a ansiedade. A gente vai fazer um evento agora, dia 8/11, e a gente sabe que o cérebro compreende bem quando a gente conta histórias, quando a gente conta metáforas, analogias. Então, vamos lá. Há um rio dentro de cada um de nós. Ele nasce puro, transparente, segue seu curso entre as pedras, as curvas, as quedas d'água, mas às vezes a gente tenta controlá-lo. A gente quer que ele vá mais rápido, mais reto, mais previsível, e é nesse esforço que nasce a ansiedade. A ansiedade, ela não é o nosso inimigo. Ela é um movimento natural da vida, ela é algo tentando seguir o seu curso, mas esbarrando no nosso desejo, no nosso controle, e, e tudo na natureza acaba se movendo em ciclos, né? O dia, a noite, a respiração, o coração, as marés. E quando a gente tenta viver fora desse ritmo, o corpo acaba avisando a gente. E a ansiedade é um desses avisos. É o corpo tentando dizer para você, você está tentando nadar contra a corrente. E, e há um momento em que a gente precisa parar de lutar contra esse fluxo da vida e aprender a ouvir o que está dentro da gente. O que a nossa essência está dizendo. E o problema da gente não é esse movimento, né? O problema é a resistência a esse movimento. É a mente ansiosa, ela tenta antecipar o que ainda não aconteceu. Ela quer segurar o futuro nas mãos, mas o futuro é como, sabe aquela areia que você segura nas mãos, mas ela acaba escapando das nossas mãos, né? E a vida, ela acaba pedindo, não pede controle, ela pede a nossa presença. E estar presente não é desistir de agir, é agir sem perder na expectativa do resultado, é quando a gente aceita o que o momento traz para a gente. Quando a gente encontra uma paz que não depende de nada. Entregar-se não é um ato de fraqueza, é um ato de inteligência emocional na sua forma mais profunda, né? Quando você entrega o que você não pode mudar, sobre sobra energia para você cuidar do que realmente depende de você, né? E a ansiedade é a fadiga de quem tenta mover o mundo com os próprios ombros, né? Tipo o Atlas, né? E, e a serenidade, ela é o respiro de quem percebe o mundo que já se move e que basta acompanhar esse ritmo. E basta a gente observar o corpo. Quando a mente acelera, o corpo acaba endurecendo, o peito se fecha, encurta, o estômago aperta, mas o corpo também é o caminho de volta. A gente precisa aprender a respirar fundo, a caminhar devagar, a olhar para o horizonte. Tudo isso devolve o corpo ao estado de presença. E quando o corpo desacelera, a mente volta para a sua essência, para a paz, porque a mente não mora no futuro, ela mora no aqui e no agora. E sim, há uma inteligência na vida que age por trás de tudo isso. Ela faz o coração bater, o sol nascer, a flor se abrir, e, e confiar nessa inteligência é o antídoto muito bom para a gente ter contra a ansiedade, né? Para a gente não ficar naquele estado de hiperatividade mental. Quando você para de lutar contra o tempo,
o tempo acaba se tornando o nosso aliado. E quando você confia, a vida acaba se reorganizando em nosso favor. E é nessa confiança que mora essa verdadeira liberdade da nossa emoção. A gente precisa aprender a silenciar, porque o silêncio ele não é a ausência de som, ela é a presença de algo mais profundo. No silêncio, a mente se acalma, o coração volta a sentir e a ansiedade ela acaba se alimentando desse barulho da mente, né? Das exigências, das comparações. O cérebro reptiliano é territorialista, né? Egoísta, mas o silêncio devolve esse espaço interior. Quando o espaço volta, a alma respira. Talvez a gente não precisa eliminar de vez a ansiedade. Às vezes a gente só precisa acolher essa ansiedade, a gente ouvir o que ela está dizendo, deixar seguir o caminho como um rio que sem esforço acaba encontrando o mar. E, e é disso que a gente vai falar no dia 8 de novembro, das 9 às 11, na cidade de Bauru. Eu e a psicóloga Renata Broski, a gente vai conduzir essa vivência das emoções com esse tema, ansiedade. E tenho certeza que vai ser um encontro profundo, um encontro leve, um espaço para a gente respirar, compreender, reconectar com o nosso próprio ritmo interno, para a gente reservar um lugar, né? E para você também permitir viver esse momento, porque a cura ela não está no controle, ela está no encontro do que já é, do que do, do nosso momento presente, né? Então vamos lá com as nossas histórias, né? Porque há um lugar dentro de nós que permanece em silêncio, mesmo quando tudo ao redor se move. Mas quando a gente tenta controlar esse ritmo da vida, a gente perde esse compasso. E hoje eu quero te contar também, né, algumas essas histórias, né, metáforas antigas sobre o que significa viver em harmonia com o fluxo da vida. São histórias simples que falam sobre ansiedade sem precisar explicar o que é ansiedade, né? O cérebro entende muito bem as metáforas, as histórias, muito mais do que uma explicação, né? Então, um discípulo perguntou para o mestre: como posso ter paz se há tantos obstáculos no meu caminho? E o mestre respondeu: observe o rio. Ele nunca luta contra as pedras. Ele apenas contorna as pedras. E a ansiedade é o contrário disso, né? É quando a gente tenta empurrar as pedras, mudar o curso do rio e antecipar a curva. E a sabedoria está no fluir, não forçar, né? Porque a vida ela acaba se movendo por si só. O que não é seu não precisa ser empurrado, apenas ser o que é seu precisa ser só acompanhe o fluxo. Porque quando a gente tenta acelerar esse rio, a água ela se turva. Quando você confia no ritmo, essa água volta a ser cristalina, né? E quantas vezes a nossa mente turva a água, tentando acelerar o que precisa de tempo? Uma outra história conta sobre um homem que invejava o bambu. Ele dizia porque ele se curvava tanto, ele perguntava, né? Por que o bambu se curva tanto? E eu quero ser firme como a pedra. E o mestre respondeu: quando o vento vem, a pedra existe e se quebra. O bambu se inclina e permanece. A ansiedade, ela é esse medo do vento, é a vontade de ser pedra em um mundo que muda.
o tempo todo. E a nossa paz, ela nasce quando a gente aprende a ser como um bambu. Ela é firme nas raízes e flexível nas tempestades. E não é fraqueza se curvar perante a vida, é um ato de sabedoria, porque quem se curva volta a ficar em pé. Imagine um lago tranquilo e uma folha cai e cria aquelas pequenas ondas. Se você tentar parar com as mãos, vai apenas agitar mais ainda essa água. E é o que a gente faz com os nossos pensamentos, né? A gente tenta parar de pensar, acabar com a ansiedade e a gente acaba só criando mais movimento ainda. E quando a gente só observa, sem reagir, a água acaba se acalmando sozinha. E a nossa mente é igualzinha. Quando a gente observa sem julgar, sem lutar, a gente acaba encontrando esse silêncio por si só. E, não é preciso controlar a mente, é preciso permitir que ela volte para o seu estado natural, um estado de repouso, onde você encontra essa paz. E é interessante a gente analisar bem, né? Outra história dizia que havia um pescador que todos os dias lançava a sua rede no rio, mas um dia ele começou a reclamar muito, né? Hoje o peixe não vem, o rio tá lento, o sol tá errado. E um ancião que passava disse: o rio não tá errado, nem o sol tá errado, nada tá errado. É você que tá com pressa de pescar. Essa história parece a história de Pedro, né? E a ansiedade é o pescador que perdeu o prazer de lançar essa rede. Quando você se apaixona de novo pelo processo, pela experiência de viver, o resultado vem como consequência. E o que era apenas um ato de espera se transforma num ato de presença. Uma outra história, né, diz que um jardineiro experiente nunca puxa a planta para fazer a planta crescer. Ele rega, aduba, confia. E isso é ansiedade, né? A ansiedade é querer que a flor desabroche antes da hora. E cada estação tem o seu propósito, né? Na Bíblia diz, né, há tempo para tudo, né? Há tempo para a gente plantar, há tempo para a gente esperar e há tempo para a gente colher também. E isso, a maturidade emocional faz, né? Vem quando a gente aceita esse ritmo da vida, inclusive o nosso ritmo também. É quando a gente compreende que não há atrasos, tem processos. A gente é feito de processos. E o silêncio acaba não sendo luxo, é uma necessidade da nossa alma. Quando você se silencia, o ruído do mundo mental perde a força e a ansiedade vive de ruído das comparações, das exigências, das pressas, mas o silêncio te devolve ao que é essência. E nesse retorno, você acaba percebendo que tudo o que você buscava já está dentro de você. Outra história, né? O rio, o bambu, o pescador, o jardineiro, todas essas histórias que eu acabei de falar, né? Tudo fala sobre a mesma coisa, que é viver em paz com o que é, com o que. E é sobre isso que vai ser a nossa vivência das emoções.
no dia 8 de novembro, das 9 às 11 da manhã. Eu e a psicóloga Renata Broski, a gente vai conduzir você nesse encontro com esse tema que envolve aí o nosso mundo moderno, envolve também a mente humana, né, que é a ansiedade. Né? Vai ser um espaço para a gente respirar, para a gente compreender, se reconectar com o nosso ritmo interno. Lá na cidade de Bauru, né, a gente vai fazer esse encontro. O valor vai ser para a gente cobrir os nossos gastos de R$ 70. As vagas são limitadas. E se você quiser participar, me manda um direct aqui para garantir a sua vaga. Porque a cura não está em lutar contra o rio, está em aprender a deixar a fluir com ele. Espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para você. E até o próximo vídeo.